Desde a última semana, o Balanço Geral está exibindo aqui para você uma sequência de reportagens tratando de uma denúncia muito séria. A denúncia é o seguinte: o rapaz estava em casa, teve um surto psicológico, a mulher liga para a polícia vai até o local, leva o homem embora, de lá ele vai direto para a prisão. 3 dias depois de ser preso, até agora ninguém entendeu por que ele foi preso, mas ele lá estava na cadeia pública aqui de Curitiba, o Rodrigo Gaspar, que deveria inclusive ter sido solto, porque a justiça ordenou a soltura. Mas aí as condições do corpo do Rodrigo levantaram a suspeita muito forte de que ele tenha sido torturado. O Departamento de Polícia Penal do Paraná, o DEPEN, tinha se limitado a enviar uma nota aqui pra gente. Eu falei, mas nota? Vocês precisam mostrar o rosto, vocês têm que falar, alguém tem que falar. E aí, naquela nota que nós lemos aqui, eles afirmaram que o Rodrigo tinha se envolvido em uma briga com companheiros de cela e que os policiais penais e os monitores da empresa terceirizada, que ajudam inclusive lá na cadeia, tinham entrado no meio para poder preservar a segurança de todo mundo. Foi o que eles responderam. Bom, ainda de acordo com a nota, o rapaz teria investido contra a equipe, ou seja, ele teria partido para cima. E aí precisou ter sido contido. Bom, o que a nota do DEPEN não diz é o resultado dessa suposta contenção, ou seja, sinais de agressão, choque e até tiro de calibre 12 com bala de borracha. Um mês depois desse caso, o DEPEN, enfim, resolveu quebrar o silêncio e mais uma vez agora, frente a frente com a nossa equipe de reportagem, a responsabilidade pela morte com suspeita de tortura foi jogada contra o próprio preso. O caso é investigado pela Polícia Civil, também pela Corregedoria do DEPEN, e o que você vai ver agora é a morte de um homem dentro da prisão, homem que não deveria estar preso. Veja a reportagem. Eu não tenho conhecimento dessa questão do alvejar o preso da cintura para cima. Não sei esses ferimentos que está falando, não sei indicar quais ferimentos. Mas nós também já mostramos. Ele é algemado, machucado no rosto. No rosto dele ele tem um corte. 2 vezes nós exibimos essas imagens. Então, eu não sei te apontar isso, quem vai apontar é a Corregedoria. Esse tipo de lesão que eu estou mencionando para o senhor, que eu estou relatando aqui para o senhor, é de praxe numa contenção? Não é de praxe. O entrevistado é Emerson Chagas, o coordenador do DEPEN em Curitiba e região metropolitana. É ele quem manda nas 7 cadeias e nas 11 unidades penais da região. Sob o comando dele, Rodrigo Gaspar morreu depois de apanhar na cadeia da cidade industrial. Os indícios estão nas fotos tiradas por funcionários do sistema penal e investigadas pela Divisão de Homicídios como tortura seguida de morte. Crimes sob suspeita de terem sido cometidos por policiais penais e terceirizados. Mas o coordenador do departamento penitenciário tem uma opinião própria sobre tudo isso. O preso entrou num dia, no outro dia ele teve uma ocorrência de briga, que ele foi encaminhado, que ele foi feito todo o atendimento, que ele foi atendido pelo SAMU. Ao adentrar no CMP, ele foi atendido por uma enfermeira, por um médico, ele teve todo o atendimento, por causa de um fato, de uma alteração ocorrida pelo preso. Ah, ele provocou essa situação, então? Existiu uma situação, uma briga, por isso que eu relatei para vocês. Houve uma briga dentro da cela, foi necessário a retirada dele. A equipe retirou ele para salvaguardar a vida dele. Emerson Chagas nos recebeu 1 semana após o início da exibição das reportagens aqui na RIC TV. Mais de 1 mês após a morte de Rodrigo Gaspar. Nesse período, a Defensoria Pública pediu providência sobre o caso. Policiais penais e monitores terceirizados foram ouvidos na Divisão de Homicídios. 3 policiais e 7 monitores acabaram afastados depois da intervenção da Corregedoria do DEPEN. A advogada da família de Rodrigo acessou a investigação e confirmou que ele nem deveria estar preso e que o alvará de soltura expedido pela Justiça chegou até ele tarde demais.
O que aconteceu foi que o Rodrigo deu a forma de ciência dele na forma da digital. A forma da digital para coleta de assinatura de ciência de documentos judiciais só é utilizada para pessoas analfabetas que não sabem, né, por consequência, assinar o seu próprio nome. Não é o caso. O Rodrigo era alfabetizado. Ele tinha completa condição de fazer isso. Se ele não o fez, fica a pergunta, ele teve ciência ou ele estaria desacordado até no momento em que esse documento foi entregue para ele? Alguém pode ter pego a mão dele e colocado no documento? Com certeza, porque apesar da documentação já existir, que comprova, né, que de fato era a digital dele, a digital é utilizada justamente quando ela não precisa de corrente sanguínea para que seja colocada no papel. Mas qual é a versão do coordenador do DEPEN para o que aconteceu na cadeia pública? O Rodrigo deu entrada na cadeia pública no dia 7. No dia 8 de março, houve uma briga dentro da cela. A equipe foi acionada, né? Ela retirou o preso da cela, retirou o Rodrigo para salvaguardar a vida dele. Mas, no momento de fazer a condução dele, ele estava muito alterado e eles tiveram que fazer a contenção. Foi acionado o SAMU. O SAMU fez a medicação e a gente fez o encaminhamento para o Complexo Médico Penal. Poderiam os policiais penais atirar no peito de Rodrigo, como mostram as fotos? Eu não tenho conhecimento dessa questão do alvejar o preso da cintura para cima. Nós mostramos a foto, eu posso exibir para o senhor aqui mais uma vez. Exibimos 3 vezes durante a semana passada essa imagem. O corpo dele parece todo manchado de tiros. Não quer dizer se ele foi alvejado na parte de cima, esse tiro foi direcionado para a parte de cima. Então, por isso está sendo investigado pela Corregedoria. Mas é procedimento atirar da cintura para cima? Não é procedimento atirar da cintura para cima. E os demais ferimentos pelo corpo de Rodrigo? Quem provocou isso? Há também um ferimento na cabeça dele, tem marcas de bala nas pernas e também, no que a polícia investiga, a utilização de máquina de choque também na virilha e nas coxas, além de marcas de algemas, né? Então, isso está sendo investigado pela Corregedoria do Sistema. Eu não tenho não sei esses ferimentos que está falando, não sei indicar quais ferimentos. Mas nós também já mostramos. Ele é algemado, machucado no rosto. No rosto dele ele tem um corte que começa num olho e termina no outro. 2 vezes nós exibimos essas imagens. Então, eu não sei te apontar, isso quem vai apontar é a Corregedoria. As respostas do coordenador do DEPEN não encontraram respaldo na Corregedoria. Aqui, as mesmas perguntas foram feitas para o setor que investiga os policiais penais. Disparos da cintura para cima num preso algemado, isso pode ser feito? Inicialmente existe um decreto dizendo de como deve ser, e uma doutrina dizendo como deve ser utilizado o armamento. Então, é baixo ventre. Que circunstâncias são essas que podem atenuar ou tirar a responsabilidade dos agentes? Não, acho que a gente tem que analisar ainda para ver se durante o disparo, se o preso, por exemplo, se essa munição recostou ou se ele caiu no chão, enfim, algo nesse sentido. Mas, a princípio, claro, é impactante as imagens e inicialmente não pode ser feito daquela forma. Na Corregedoria, os policiais penais justificaram os tiros. Era uma forma de tentar conter o preso. E isso não foi feito nos corredores, nem nas celas, mas no lugar sem câmeras de segurança. Naquele local não existiam câmeras de segurança, porque é um local que é o pátio solário, onde aquela unidade penal não contempla o solário para os presos. Ali é uma cadeia de passagem, de entrada, então os presos entram e são transferidos para outras unidades penais para terminar sua pena. Então, em regra, ali não tem convívio de presos, né? Ali só é colocado de forma transitória, rapidamente, que era essa a ideia, pelo que a gente entendeu da equipe, colocar o Rodrigo lá. Essas câmeras estão posicionadas em que lugar? Para que elas foram posicionadas? As câmeras são posicionadas, elas são para a segurança da própria unidade, né? Para evitar fugas, né? Entre outras ocorrências dentro da unidade. Então, em tese, essa contenção foi gravada? Pode ter sido gravada. Pode? Pode. Não é garantia? A gente não tem câmeras em todos os espaços. Por exemplo, onde não tem? Aí eu não sei te precisar agora. Mas quem trabalha lá sabe onde não tem câmera? Provavelmente. O coordenador geral da Corregedoria confirmou outra irregularidade. Um preso deve estar lúcido, acordado na hora de assinar um documento expedido pela Justiça.
Quando o alvará chegou, por volta das 19 horas, a informação que está sendo apurada ainda é de que ele estava em tratamento e dormindo, desacordado, por força da medicação. Na ficha médica dele, você verifica que ele retorna à consciência, está alterado, isso vai ficar comprovado ali ainda nas apurações, ainda está em apuração, e ele é medicado novamente. Não sei se neste ínterim ele foi utilizado, foi dado ciência dele ao alvará. Isso ainda está sendo apurado, mas desacordado realmente você não dá cumprimento ao alvará de soltura. Então esse é um procedimento que a gente pode cravar? Foi errado? Se foi colocado a digital do preso na unidade do Rodrigo naquele momento desacordado, sim. A atuação do corregedor é autônoma e independente. A subordinação ao DEPEN acontece só de forma administrativa. As eventuais irregularidades levantadas podem provocar um processo administrativo. A sanção mais grave é a demissão do quadro de servidores públicos. Ainda está sendo apurado as circunstâncias e a participação de cada um deles, né? Então, o DEPEN resolveu afastar os servidores da gestão, né, e os monitores de ressocialização que estavam naquele momento escalados naquele posto de trabalho ali na cadeia pública por precaução. Foi ouvido muita gente, a gente depende de laudos periciais, inclusive do IML, estamos aguardando um laudo complementar e por isso que ainda não concluímos as apurações. O fato, né, eu já relatei da forma que ele aconteceu e do dia a dia, né, já mostrando para vocês que é bem diferente daquilo que está sendo falado aí na mídia e do que foi colocado. O que é bem diferente? Não, todos os relatos, né? Que o preso morreu na cadeia pública, que... Ele não morreu? Não. Morreu no hospital? Morreu no hospital. Tem... Em decorrência do quê? Aí o laudo que vai falar. Nós informamos que em decorrência do que pode ter sido tortura cometida na cadeia. Foi isso que nós informamos. Vocês informaram uma coisa sem saber. De acordo com a investigação da Polícia Civil. Então, é uma investigação da polícia, não tem conclusão ainda. Então os tiros podem ser justificados. Corregedoria que vai dizer. Na avaliação do senhor? Corregedoria que vai falar. Indiciamento, tortura, homicídio, isso quem irá indicar é a divisão de homicídios. Goste ou não, o coordenador do DEPEN. Olha, Ricardo Vilches está aqui. Boa tarde, meu amigo. Pessoal de casa. Sempre bom te receber aqui. Ô Vilches, a gente está diante de uma situação que envolve, assim, são vários elementos, várias circunstâncias erradas. Uma prisão que não era para ter acontecido, um período de permanência de um prazo expirado, uma ordem que foi dada e ao mesmo tempo foi retirada, uma situação fora de controle, um diretor que enrosca na hora de responder algumas perguntas que são bem objetivas. O que você percebeu ali? Eu revendo essa entrevista, eu ainda fiquei um pouco mais constrangido do que eu fiquei na hora de fazer a entrevista, porque é a primeira vez que eu faço uma entrevista com um coordenador de Curitiba e região metropolitana de um departamento penitenciário sobre um assunto como esse. E eu procuro entender, compreender o outro lado, né? Afinal de contas, né, Furlan, a gente aprende lá na escola. Nós não somos polícia, nós não somos Ministério Público, nós não somos autoridade, nós somos repórteres, certo? Você é apresentador, eu sou repórter, e a gente faz a pergunta. Mas eu nunca vi tamanha desinformação partindo de um coordenador da boiada toda. Pois é. Porque nós estamos exibindo essas imagens desde a semana passada. E são fotos que foram tiradas por funcionários do Departamento Penitenciário, lá no CMP, o Complexo Médico Penal. E esse relatório chegou até a RIC TV, chegou até a mim, também chegou para o DEPEN. O órgão que esse rapaz aqui, o seu Emerson, é o coordenador. Então, tudo bem, até entendo, de repente, não vamos ser ingênuos, né? Ele deu uma entrevista que é para não, de repente, confirmar aquilo que a RIC TV está trazendo. E ele decidiu fazer o papel dele, de repente, até fazer a defesa dos meus funcionários. Afinal de contas, eu como DEPEN, coordenador geral, eu não posso aqui pré-julgar os meus funcionários. Mas Furlan, olha o que a polícia já apurou até agora. Não é a RIC TV, não é o Furlan que está falando, meu Deus do céu. É a polícia, a divisão de homicídios. Então, assim, tem coisas que não dá para a gente brigar com fatos. Vilches, quão grave é, só para o pessoal de casa entender, quão grave é
a morte de um sujeito, independentemente da situação. Aqui a gente está tratando do caso do Rodrigo Vaz, Gaspar, perdão. O Rodrigo, ele não era para estar preso. Não era. Mas independentemente de qualquer pessoa detenta, presa no sistema, o quão grave é um assassinato lá dentro por policiais penais? Então vamos lá, porque essa pergunta é importante, porque eu tenho certeza que agora tem gente nos assistindo e falando, é preso, não é? Tem gente pensando isso. Não fala assim, mas bandido bom é o quê, Furlan? Eles falam, né? Bandido bom é bandido morto. Pois é. A frase que o pessoal fala aí fora. Então vamos lá. Você acha mesmo esse sujeito que é bandido? Você acha que o Rodrigo, que foi preso numa circunstância assim, que até mesmo a juíza... Gente, não somos nós. É a juíza de São José dos Pinhais que falou, não, esse cara não tem que estar preso, livre esse cara e fala para o Departamento de Saúde Estadual fazer um exame psiquiátrico nele, porque ele não está legal da cabeça. Foi a juíza de São José dos Pinhais que determinou no dia seguinte a detenção dele, a soltura. Então a justiça determinou essa soltura. E aí você começa a ver as irregularidades. Porque deveria estar solto e não foi. Só para quem chegou agora, rapidinho, desculpa. Claro. Só para quem chegou agora, o pessoal acabou de chegar, ligou a TV, ficou sem entender. Rodrigo foi preso porque ele teve um surto psicológico, a esposa, com medo, ligou para a polícia para pedir socorro, sim, porque ele é um cara grande, um cara forte. A polícia levou ele embora, ponto. Aí ele foi levado para a delegacia. Simples assim. Simples. Por conta de um surto psicológico. Ele poderia ter sido levado para o hospital, para qualquer outro lugar. Mas no desespero, a esposa sozinha em casa liga para a polícia e o desfecho da história é essa que a gente está contando. Então você tem essa gravidade nesse aspecto da decisão judicial que não foi cumprida. E, gente, ontem nós trouxemos aqui a versão da advogada da família do Rodrigo, dando conta de que, a partir do momento em que o sistema penal aqui do estado do Paraná, de Curitiba e região metropolitana, foi informado pela justiça, isso é online, tá, gente? Ali no computador, de que ele deveria estar solto, o que foi feito? O sujeito desmaiado, isso é a versão da advogada, vai lá, pega o dedão dele, encosta no papel, assim, ó, e dá ciência do alvará de soltura. Sendo que esse procedimento, como prevê a nossa legislação, ele está previsto sim para presos analfabetos, que não sabem ler ou escrever. E não era o caso do Rodrigo. Então, por isso que levanta essa suspeita, de novo, da advogada, do DHPP e da corregedoria do DEPEN, de que quando ele deu ciência de que ele poderia estar solto, ele estava desacordado. Meu, isso é muito grave. Gravíssimo. Ó, tem duas mensagens chegando aqui, viu? É porque aquela coisa, né? Só para reforçar. Gente, polícia penal é polícia penal. Não é juiz, não é promotor de justiça e no Brasil não existe pena de morte. É bom deixar claro. São policiais penais. Porque eu sempre falo para essas pessoas que eu compreendo, procuro compreender e falo assim, bandido bom é bandido morto. Ok, até um dia, Deus me livre e guarde, acontecer com a gente, com o próximo da gente. Porque se policiais penais sem limites, do jeito que estão, quem vai ser o próximo? É sempre essa discussão que é bom falar. Rapaz, e eu vou te você já parou para pensar uma situação, um acidente de trânsito, por exemplo? A pessoa se exalta, fica lá no nervosismo, vai preso. Passa o final de semana na cadeia. E aí? Que não era para estar, tem que esperar a audiência de custódia. Isso. Já imaginou se acontece isso? E aí? Estamos diante de uma situação que pode acontecer comigo, pode acontecer com você. E a Defensoria Pública fez contato com a gente e falou o seguinte, olha, vocês estão cutucando uma situação que é grave aqui em Curitiba e região metropolitana. No ano passado, dados da Defensoria Pública, morreram 14 presos no sistema aqui em Curitiba e região metropolitana. Nesse ano, sabe quantos foram? Janeiro, fevereiro, março e abril que está começando. Foram 16. Mais do que o ano passado. 16 mortes em Curitiba e região metropolitana. Então, assim, o que está acontecendo, gente? O que está acontecendo das cadeias? Aí você fala, de novo você está insistindo com essa história do preço. E eu só lembro o seguinte, você sabe melhor do que eu, até. Como é que surgiu o maldito PCC no Brasil? Você lembra disso? Lembro, claro. O PCC foi uma resposta dos bandidos de verdade, aquele traficante, o assaltante de banco, que esse ninguém põe a mão dentro de cadeia. Ninguém encosta. Esse ninguém encosta. Mas foi uma resposta desses caras se organizando e para chegar nesses caras aqui que fazem o que fazem, que acham que podem tudo, uma resposta a esse sistema. E quem paga isso é a sociedade. Que em todos os estados do Brasil, se não tem PCC, tem uma outra organização criminosa que dá com pau em todo mundo.
E vou reforçar. Nesses caras, verdadeiramente bandidos, perigosos, não tem um agente penal para botar a mão. Porque eles... Você sabe como é. Lógico que a gente sabe. Você sabe como é que funciona. Ó, 2 mensagens aqui. Suelen, meu senhor, o cara só tem título. Tá falando do diretor que você entrevistou aqui, Pois ó. é. Porque função não tem. Perdido até o último. Ou é liso. Claramente se fazendo desentendido. Coloca outra mensagem aqui para mim no telão, por gentileza. Sidney, para um diretor do DEPEN, ele está bem desatualizado. Quem indicou esse cara para o cargo? É a pergunta. Sidney,